Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Rosa Saavedra e é com muito prazer que, em nome da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e da equipa do projeto Ser Plus, vos dou as boas-vindas a este evento comemorativo. A APAV assinalou ontem, dia 22 de fevereiro, o Dia Europeu da Vítima de Crime. Esta foi uma data instituída pela Victim Support Europe, organização que reúne 61 instituições de apoio à vítima oriunda de 31 países europeus, para recordar os direitos de quem é vítima de crime. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima foi um dos membros fundadores e atualmente assume a sua presidência. Dentre os objetivos que integram a missão da APAV, destaca-se o investimento na proteção e no conhecimento dos direitos, necessidades e interesses específicos das vítimas de crime e, em especial, das vítimas particularmente vulneráveis. As crianças e os jovens representam, pela sua idade, pela maior dificuldade em fazer face aos seus direitos, pela menor capacidade ou autonomia para denunciar ou procurar ajuda, um grupo particularmente vulnerável à vitimação. Por isso mesmo, a APAV tem atuado consistentemente na promoção e proteção dos seus direitos. E o projeto que apresentamos hoje é mais um reforço desse investimento. O projeto Ser Plus é promovido pela APAV, cofinanciado pelo Programa Cidadãos Ativos, no âmbito do Eixo 2, que visa o apoio a projetos da sociedade civil em Portugal que tenham como objetivo apoiar e defender os direitos humanos. Aproveito desde já para agradecer aqui a presença do Diogo Figueiredo, outros projetos do Eixo 2 e, na sua pessoa, o apoio que temos recebido por parte da equipa do Programa Cidadãos Ativos. Começaria por dar aqui algumas indicações relativamente ao projeto Ser Plus. O projeto iniciou em maio de 2019, terminará em março de 2022. Um concurso lançado em outubro de 2020, destinado a mitigar o impacto da pandemia Covid-19, em projetos aprovados no âmbito do Programa Cidadãos Ativos, permitiu a extensão do projeto por mais 2 meses. Inicialmente estava prevista a sua finalização em janeiro de 2022, bem como um reforço orçamental de próximo dos 5.000 euros. Isto significa que, neste momento, temos cerca de 1 ano de projeto pela frente. E neste evento comemorativo queremos partilhar as principais conquistas, mas também, inevitavelmente, os principais desafios, com um destaque particularmente inevitável para os últimos 12 meses de projeto. Estou absolutamente segura que não surpreenderei ninguém se afirmar que a pandemia Covid-19 nos impediu de desenvolver o projeto da forma como ele havia sido planeado, sendo o objetivo central deste projeto a prevenção da violência interpessoal através da implementação de um programa de prevenção junto de crianças entre os 6 e os 10 anos. O impacto da pandemia foi e continua a ser, em algumas atividades e indicadores, incontornável. Contudo, neste evento comemorativo, não queremos apenas partilhar as dificuldades. Queremos, sobretudo, partilhar as estratégias que colocamos em prática para reinventar canais de comunicação para chegar a outros destinatários, que não apenas as crianças, que são também essenciais nesta estratégia, as e os profissionais, as e os jovens universitários. O formato online deste evento é, por si só, a manifestação que, na impossibilidade de nos reunirmos presencialmente, há canais que podem e devem ser ativados para permitir alargar esta partilha. Não contornam todos os obstáculos, mas, inequivocamente, resolvem alguns. Importa ainda dizer que, com e sem pandemia, este caminho tem vindo a ser percorrido em parceria, e aqui destacamos a parceria da Direção Municipal de Educação da Câmara Municipal do Porto, da Variação da Ação Social da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, da Associação Académica da Universidade do Minho, da Associação de Solidariedade Social dos Professores e de todas as escolas, agrupamentos e contextos comunitários que têm acolhido as atividades deste projeto. Neste primeiro evento comemorativo, que está a ser transmitido em direto no Facebook e no YouTube da APAV, serão apresentados o projeto Ser Plus e o programa de prevenção Hora de Ser, e serão trazidos à discussão temas como a importância das parcerias, de voluntariado para a prevenção e sensibilização e da medição do impacto social destas intervenções.
A Mafalda Magalhães e a Mariana Pinto, técnicas do projeto Ser Plus, apresentarão em maior detalhe o projeto e o programa. A Verónica Couto, técnica superior da Divisão Municipal de Programas Educativos da Câmara Municipal do Porto, e a psicóloga do Agrupamento Vertical de Escolas de Paços de Ferreira, a doutora Rosa Campos, ajudar-nos-ão com o seu exemplo prático a perceber a importância das parcerias, quando tudo corre bem e quando há uma pandemia. Teremos também a participação neste evento da Inês Rocha, finalista da Licenciatura de Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e que integrou um dos grupos de jovens dinamizadores formados pela equipa do projeto. Por fim, teremos à conversa a diretora executiva da Aplixar, entidade responsável pela avaliação externa do projeto e que abordará a avaliação do impacto social do projeto Ser Plus. Mas antes de iniciarmos, passaria a palavra ao Diogo Figueiredo para nos ajudar a enquadrar a importância do financiamento do programa Cidadãos Ativos e, em particular, o financiamento realizado ao abrigo do Eixo 2. Mais uma vez, obrigada, Diogo, pela sua presença. Eu acho que bom dia. Eu acho que a Rosa já disse muito e não sei bem o que é que vou-me acrescentar, porque realmente disse o fundamental. Mas o programa Cidadãos Ativos tem esta preocupação base, que é o fortalecer da sociedade civil e das suas organizações. Não tanto como no nosso país estarmos muito dependentes do Estado o programa visa exatamente fortalecer a livre iniciativa das pessoas e dar capacidades para as pessoas lidarem com os problemas da melhor forma que acham que deve ser feito e que possam complementar os esforços de outras entidades externas, estatais ou comunitárias, etc. Nesse aspecto, o programa está dividido em 4 eixos, que foi assim que foi definido pelos países financiadores, porque isto isto parte do fundo os EEA Grants, que é composto pela Noruega, Islândia e Liechtenstein, que por terem relações com o mercado único europeu e com a comunidade europeia, é a maneira que eles têm de contribuir diretamente para o orçamento e o bem-estar global de toda uma comunidade, neste caso alargada. Portanto, isto está dividido em 4 eixos, que o eixo 1 é o fortalecer a cultura democrática e a consciência cívica. O eixo 2 é este em que eu me insiro e que o projeto da APAV, Ser Plus, também se insere. O eixo 2 é o apoiar e defender os direitos humanos. O eixo 3 temos o empoderar os grupos vulneráveis, e o eixo 4 é reforçar a capacidade e sustentabilidade da sociedade civil. Todos estes eixos interligam-se, não é? No fundo, e é uma maneira que há para responder a problemas mais específicos da sociedade. Neste caso, o apoiar e defender os direitos humanos é um eixo particularmente importante, e digo isto porquê? Porque toda a gente sabe e
conhece o que são os direitos humanos e qual é a sua importância. Mas depois, quando vamos ver na realidade concreta, e especialmente temos visto isso um pouco em Portugal, é que os direitos humanos são, em geral, toda a gente acha que tudo é direitos humanos e importa, digamos, especificar realmente o que são os direitos humanos. Neste caso, o projeto Ser Plus é uma excelente demonstração disso, porque, no fundo, o que é importante aqui é lutar contra a discriminação, contra a violência e isso é realmente o fundamental. E, portanto, acho que é isto que se nota e que é importante frisar. Obrigada, Diogo. Não sei. Obrigada. Obrigado. Obrigada pelo seu contributo. Aqui um agradecimento especial porque a possibilidade de alargamento deste projeto a outras áreas geográficas e permitindo que mais crianças pudessem beneficiar do programa foi um dos objetivos centrais desta candidatura e que de outra forma nós não conseguíamos. Este último ano tem sido um ano de desafios, mas tem sido um ano de desafio acompanhado pela Fundação Carlos Gulbenkian e pela coordenação do projeto, portanto um agradecimento especial relativamente a isso. Passaria então a palavra à Mariana e à Mafalda, primeiro à Mafalda, não é? Para nos falarem sobre o projeto Ser Plus e sobre o programa de prevenção Hora de Ser. Obrigada, Rosa. Eu vou só partilhar o ecrã. Preciso só de autorização para partilhar o ecrã. Ainda não está. Já está. Muito obrigada, Diolinda. Conseguem ver? Okay. Então, eu vou começar por vos apresentar o objetivo do projeto Ser Plus e falar sobre o programa Hora de Ser e de seguida passo a palavra à minha colega Mariana Pinto. Como já foi referido, o projeto Ser Plus é um projeto cofinanciado pelo Programa Cidadãos Ativos e suportado pelos países financiadores do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu, nomeadamente a Islândia, Liechtenstein e Noruega. E em Portugal este projeto é gerido pela Fundação Carlos Gulbenkian em consórcio com a Fundação Bissaia Barreto. O objetivo central do projeto Ser Plus é então alargar o programa Hora de Ser a nível nacional para que mais crianças dos 6 aos 10 anos de idade possam beneficiar das aprendizagens e do treino de competências que é proporcionado pelo programa Hora de Ser. Nós pretendemos alcançar esse objetivo através de 3 grandes atividades destinadas a diferentes públicos-alvo. A primeira atividade é então a implementação do programa juntamente das crianças, pretendemos alcançar 700 crianças e para conseguirmos chegar a este número e chegar também a outras zonas geográficas do país, estamos a realizar ações de formação para profissionais do contexto escolar e comunitário, para que possam então implementar o programa Hora de Ser nos seus contextos profissionais e temos ainda uma outra atividade destinada a jovens universitários no sentido de os sensibilizar e envolver no combate à violência e na promoção dos direitos humanos na comunidade. Mas relativamente a estas atividades de capacitação, mais à frente a Mariana vai-vos falar sobre isto.
Então, relativamente ao programa Hora de Ser, os objetivos do programa é então prevenir a violência interpessoal, ajudando as crianças a estabelecerem relações interpessoais positivas, pautadas pela não violência, pela igualdade, pela tolerância e no respeito pela diversidade. O programa é destinado a crianças dos 6 aos 10 anos de idade, isto porque quanto mais cedo iniciarmos a intervenção, maior a probabilidade dela ser eficaz. E o programa Hora de Ser tem potencial de ser implementado no contexto escolar e no contexto comunitário. Isto porque as crianças, são os contextos onde as crianças passam a maior parte do seu tempo. Logo, são contextos privilegiados para que elas possam desenvolver estas competências em conjunto com os seus pares. Estes são os valores do programa Hora de Ser. Estes valores são transversais a todo o programa, estão presentes em todos os módulos do programa Hora de Ser, e estes são valores fundamentais para a manutenção de relacionamentos positivos com os outros, e por isso mesmo é tão importante nós os promovermos desde cedo. A empatia não é um valor do Hora de Ser, mas é uma competência que procuramos promover em todas as sessões do programa. Por um lado, a empatia é uma competência essencial para criarmos e mantermos boas relações com os outros, e por outro lado, no Hora de Ser, nós procuramos que as crianças desenvolvam empatia em relação às vítimas, uma vez que quanto maior a empatia em relação à vítima, menor a probabilidade de as crianças virem a manifestar ou legitimar qualquer tipo de violência. Estes são os pressupostos de eficácia do programa Hora de Ser, estes são os pressupostos que vão garantir que o programa cumpra os objetivos a que se propõe. Então, relativamente à execução, está relacionada com o Manual Hora de Ser. Todos os dinamizadores vão basear a intervenção no Manual de Atividades. De uma forma muito geral, o manual, podemos dizer que o manual está dividido em 2 partes. Numa primeira parte, é explorado as temáticas que são trabalhadas no Hora de Ser e os conceitos que são trabalhados com as crianças, e numa segunda parte estão descritas detalhadamente cada uma das sessões, passo a passo. Isto vai permitir que seja possível replicar o programa Hora de Ser em diferentes contextos comunitários e escolares. Relativamente à integridade, isto está relacionado com o respeito pelo modelo de intervenção e pelos conteúdos do manual. Ou seja, o manual Hora de Ser e o programa Hora de Ser seguem uma determinada estrutura. Então, o dinamizador não deve optar simplesmente por alterar a ordem das sessões em que vai dinamizar as sessões, ou optar apenas por dinamizar uma sessão aleatoriamente. Isto porque, desde o projeto piloto, o programa tem sido alvo de avaliação de impacto social, e os resultados que advêm desta avaliação têm por base implementações que respeitaram a integridade do programa e estes pressupostos de eficácia. Então, se nós optarmos apenas por implementar, por exemplo, uma sessão, nada nos vai garantir que a intervenção vai produzir as mudanças que nós queremos nas crianças. Relativamente ao formato, isto está relacionado com a estrutura das próprias atividades, que são lúdicas, são pedagógicas e na sua maioria vão ser realizadas em grupo. Os dinamizadores do Hora de Ser têm que ser profissionais formados e certificados pela APAV. E relativamente à avaliação, eu não me vou alongar muito relativamente a isto, porque este pressuposto está relacionado também com a avaliação de impacto social, e mais à frente a Aplixar, que a equipa de investigação vai então falar sobre isto. Então, estes são os pressupostos de eficácia do programa Hora de Ser, e é mesmo fundamental que os dinamizadores tenham por base estes pressupostos durante a intervenção.
Antes de passar a Mariana, vou então falar-vos de uma forma geral sobre a estrutura do programa e as temáticas que são trabalhadas em cada módulo. Então, o módulo é constituído por o programa é constituído por 5 módulos, 4 destinados às crianças e 1 às famílias. No total, o programa tem 18 sessões e pode ser implementado de forma completa ou de forma modular. Se for implementado de forma modular, o dinamizador depois irá selecionar os módulos que fazem mais sentido trabalhar naquele grupo. Independentemente da implementação ser feita de forma modular ou completa, o módulo 0 tem que ser sempre implementado, é um módulo obrigatório. Isto porquê? Porque é neste módulo que nós vamos começar a trabalhar a coesão do grupo, vamos promover um trabalho cooperativo, de partilha, trabalhar com as crianças a importância que cada uma tem para o grupo e promover o respeito pela diversidade. E serão também definidos em conjunto com as crianças que comportamentos é que serão aceitáveis a adotar ao longo de todo o programa Hora de Ser. Vamos realizar um contrato de grupo com as crianças. Este módulo é constituído por 2 sessões. O módulo 1 é sensibilizar e educar para a igualdade e diversidade, é constituído por 4 sessões. E neste módulo nós vamos trabalhar essencialmente 3 tipos de estereótipos. Estereótipos de género, estereótipos relativos à deficiência e o idadismo, o estereótipo relativo à idade. Vamos trabalhar com as crianças a igualdade de oportunidades, de direitos e promovendo sempre o respeito e a valorização da diversidade como algo natural e positivo. No módulo 2, sensibilizar e educar para os relacionamentos, é um módulo com mais sessões, tem 5 sessões. Vamos trabalhar com as crianças, promover competências socioemocionais, nomeadamente a gestão positiva das emoções. Nós queremos que as crianças compreendam que todas as emoções têm uma função, mesmo aquelas que podem não ser tão agradáveis, por exemplo, a raiva e a tristeza, mas vamos ajudar as crianças também a desenvolverem estratégias para conseguirem regular estas emoções de forma positiva e adequada e expressá-las também de uma forma adequada. Vamos trabalhar também a escuta ativa, competências de comunicação assertiva e a resolução positiva de conflitos. No módulo 3, sensibilizar e educar para os efeitos da violência, é constituído por 4 sessões, vamos trabalhar não tolerância a quaisquer formas de violência, ou seja, vamos trabalhar com as crianças não só aquelas formas de violência mais visíveis, como por exemplo bater ou empurrar, mas vamos dar um maior enfoque à forma de violência mais sutil, como por exemplo a manipulação, o controlo. Vamos, como já referi anteriormente, a ideia também será promover empatia em relação às vítimas, das crianças em relação às vítimas, e trabalhamos também a importância da testemunha numa situação de violência. O módulo 4, que é o módulo sensibilizar e educar para a segurança, é constituído por 3 sessões. E neste módulo vamos trabalhar diferentes estratégias de segurança com as crianças para que elas possam sentir mais seguras durante o dia-a-dia delas, e vamos também trabalhar talvez a atividade mais importante do programa Hora de Ser, que é a atividade da pessoa adulta de confiança. Nesta atividade nós vamos ajudar as crianças a reconhecerem as características que a pessoa adulta de confiança deve ter. É tão importante que mesmo que o dinamizador opte por não implementar o módulo 4, esta atividade tem sempre que ser dinamizada. Neste caso seria inserida numa das sessões de um dos módulos dinamizados. Okay? Durante o projeto piloto percebeu-se que as crianças tinham muita dificuldade em reconhecer as características das pessoas adultas de confiança, porque geralmente quando se trabalha com as crianças estas questões, o que se costuma dizer é, olha, se precisares de alguma coisa, se estiveres com algum problema, vai falar com a tua pessoa adulta de confiança. Mas elas não são ensinadas a identificarem essas características, as características que esta pessoa deve ter. Então é isso que nós trabalhamos durante esta atividade.
Então, estes são os 4 módulos destinados às crianças. Temos então ainda um último módulo, que é um módulo destinado às famílias. Nós trabalhamos de forma indireta com as famílias, ou seja, no final de cada módulo, nós vamos entregar às crianças o tempo para serem família, que é constituído por dinâmicas que elas irão realizar em conjunto com a família, onde serão trabalhadas competências que foram trabalhados nesse módulo. Através do tempo para ser em família, nós estamos, por um lado, a promover interações positivas entre as crianças e as famílias e, por outro lado, isto vai nos permitir generalizar as competências que são promovidas durante a hora de ser a outros contextos. Irei, então, passar a palavra à Mariana Pinto. Obrigada, Mafalda. Muito bom dia. Continuando com o que a Mafalda dizia inicialmente, o projeto tem objetivos que giram em torno de 3 grandes grupos. Primeiro, as crianças, obviamente, que são quem beneficia do programa Hora de Ser, mas também a equipa trabalha na formação de profissionais, tanto do contexto escolar como do contexto comunitário, para que possam implementar o programa e formar outros profissionais em várias zonas do país, como já foi dito. Outra intenção do projeto também é mobilizar, preparar jovens, nomeadamente do ensino superior, para que sejam eles também agentes ativos no combate à violência. Bom, como devem de imaginar, as formações do Hora de Ser são extremamente dinâmicas, mesmo também no sentido do próprio espírito do programa Hora de Ser. A pandemia Covid-19 trouxe-nos aqui algumas dificuldades, alguns desafios, e tivemos que fazer alterações aqui ao formato original, que era B-Learning das formações. Então foram divididas em 2 grandes momentos. O primeiro momento, uma formação e-learning de 12 horas para transmitir os conteúdos teóricos essenciais que são como verdadeiramente o core do programa, a estrutura do programa, e que foram acompanhadas por sessões síncronas e atividades ao longo das formações, para que se consiga também manter uma proximidade entre os formandos e a equipa do C+. No segundo momento, uma formação prática, presencial, de 14 horas, para que os formandos possam experimentar todas as atividades do programa, para que consigam antecipar os problemas, questões, aquelas pequenas especificidades, tendo em conta que ele se dirige a crianças entre os 6 e os 10 anos, não é? Até ao momento foram então dinamizadas 3 formações para internos, totalizando 25 formandos, e 8 ações de formação para profissionais externos, contando então com 84 profissionais. Bom, o mesmo acontece aqui com os jovens dinamizadores, cuja formação tem o objetivo de prepará-los para a dinamização de iniciativas de sensibilização e de prevenção, e também aqui atrevo-me a dizer em 2 momentos, um momento online de 8 horas e um momento prático de 7 horas, e até ao momento das nossas 4 ações de formação envolveram 68 estudantes universitários. Mariana, peço desculpa. Sim. Porque eu acho que a tela que estava a partilhar com a Mafalda neste momento não está a ser vista. Ok. Não está a ser vista. Tens que partilhar tu a tela. Tenho que partilhar eu, ok. Então deixem-me só aqui, peço desculpa. Vou ver se tenho aqui a possibilidade então de compartilhar. Ele não me está a deixar, desculpem. Que linda, temos autorização para partir da mas tela. acho que já vai dar. Já vai dar. Então. Já vai dar, ok. Então, já conseguem ver? Conseguimos certo? sim, Mariana. Eu vou andar para a frente, esta parte. Pronto, então eu estava a dizer que a formação de jovens dinamizadores, falei já dos números, e estava a dizer que não nos podemos esquecer
que com as medidas de restrição que foram impostas, o número de formandos presente nas formações teve que ser reduzido, também, obviamente, para que as pessoas se sentissem seguras nas formações, o que tem sido também um desafio para a equipa. Ora, então, durante a pandemia, a equipa tem estado a fazer estas alterações para que seja possível continuar a formar profissionais, e eu atrevi-me a dizer que estes canais alternativos permitiram que continuássemos a ter profissionais altamente motivados, extremamente apaixonados pelo programa tal como nós e prontíssimos para o terreno assim que seja possível retomarem. Vou avançar aqui. Então, sabemos contudo então que há atividades que ficaram de certa forma comprometidas, como as implementações do programa. Com a pandemia e o encerramento das escolas, a equipa do CERT Plus viu-se obrigada a suspender algumas das implementações que já estavam em curso e a adiar algumas que já estavam agendadas. Contudo, nós mantemos-nos otimistas com uma reabertura das escolas e dos contextos de implementação para que possamos voltar a estes contextos e implementar o programa. Muitas das escolas e muitos profissionais questionaram-nos se seria possível passar este programa para um formato online. Contudo, nós não nos podemos esquecer que o programa foi testado e foi validado num contexto presencial e a equipa não quer de todo descaracterizar as atividades e pôr em risco aqui a eficácia do programa. E o mesmo acontece para as formações com profissionais, onde o momento presencial prático é extremamente importante para a sua certificação e para a sua aprendizagem. Até ao momento foram então feitas 4 implementações pela equipa do CERT Plus, abrangendo 76 crianças e 12 implementações profissionais externos do contexto escolar e comunitário, permitindo que 251 crianças beneficiassem então do programa. Contudo, a equipa também tem-se focado noutras atividades, também elas extremamente importantes, relevantes para o projeto, como por exemplo o desenvolvimento do manual pedagógico de formação, que é sem dúvida uma ferramenta essencial de auxílio para o formador das ações do programa, das formações Hora de Ser. Para além disso, temos uma segunda edição do manual Hora de Ser, foi reeditado para que se conseguissem fazer melhorias, e ainda a equipa desde o início tem-se focado, tem-se empenhado em ações de informação e divulgação para difundir os objetivos do projeto e o programa em si. Bom, eu agora vou ter o prazer de vos apresentar em primeira mão o website do programa, que vos convido desde já depois a investigarem melhor, a verem todos os detalhes, todos os separadores do menu, para conseguirem ficar a conhecer um pouco melhor os detalhes do programa Hora de Ser. Acho que tenho que mudar aqui a tela, desculpem. Eu penso que já conseguiram ver o website. Mas vou interromper para fazer aqui assim. Conseguem ver o site? Espera aí. Está a aparecer. Já conseguimos, Mariana. Ok, ótimo. Eu vou-vos então mostrar aqui logo na primeira parte uma pequena apresentação do projeto e um vídeo que vos vou mostrar, que é um vídeo de apresentação do programa, que conta com imagens mesmo de implementações feitas pelo projeto. Então vou-vos mostrar aqui, espero que consigam ouvir. Na Hora de Ser, nome dado a cada uma das 18 sessões que compõem este programa, as crianças, através de atividades como a leitura de histórias, dinâmicas de quebra-gelo, chuva de ideias, mímica e simulação de situações-problema, aprendem e treinam competências essenciais para a prevenção da violência. A promoção da empatia em relação às vítimas e a identificação da pessoa adulta de confiança são também elementos-chave deste programa.
Podemos fazer mímicas, jogos, histórias, chuva de ideias. Aprendemos coisas novas e de uma forma divertida. Aprendemos a dar igualdade às pessoas que têm deficiência e dificuldade em fazer coisas que nós sabemos fazer. Respeitar pessoas com deficiências físicas e mentais. Aprendemos que não é bom utilizar qualquer tipo de violência. Aprendi a achar a minha pessoa adulta de confiança. E que somos um grupo, apesar de termos gostos diferentes. Eu acho que os meus colegas estão a gostar muito da Hora de Ser. Destinado a crianças dos 6 aos 10 anos, o programa de prevenção Hora de Ser, sensibilizar e educar para os relacionamentos, traduz a estratégia da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima na área da prevenção. A sua implementação depende da utilização do Manual Hora de Ser, que se trata de uma ferramenta de trabalho estruturado e que só pode ser utilizado por profissionais certificados. Destacamos também, por fim, a avaliação do impacto do programa, que permite identificar as mudanças positivas das competências e atitudes das crianças. Para continuar a prevenir a violência, a APAV precisa do contributo de todas e todos. Juntem-se a nós. Espero que tenham gostado. Eu vou-vos mostrar agora de seguida uma outra ferramenta tem informação estruturada e que é um ótimo recurso para apresentar o programa nos contextos de implementação, no contexto escolar e comunitário. É o nosso folheto que tem também toda a informação do programa, para quem se destina, quem poderá implementar, como está estruturado os vários módulos, está bem? É uma informação estruturada que nos ajuda bastante na apresentação do programa. Por fim, deixo-vos aqui a página, o separador dos contactos, onde poderão contactar a equipa, fazer-nos perguntas aqui nesta caixinha, que depois a questão será remetida para a equipa do Ser Plus. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Obrigada, Mafalda. Eu vi o vídeo, não estava tão fluido como normalmente costuma estar. Não sei se foi apenas um problema meu, se foi um problema generalizado, mas é assim, fica o convite para voltarem ao site. Ele está disponível, o acesso está disponível através do site da APAV, portanto tem um separador lá para acesso direto ao site, portanto poderão rever o vídeo. Foi também um produto produzido no âmbito do projeto Ser Plus e que visa precisamente facilitar esta disseminação e esta partilha daquilo que são as atividades, e uma das atividades claramente central deste projeto. Portanto, passaria agora a palavra à Verónica Couto, para nos ajudar a contextualizar aqui a importância das parcerias. Deixem-me referir que a situação de pandemia dificultou a entrada nas escolas. As escolas, com toda a legitimidade, tiveram algumas reservas no acesso das equipas às escolas, na abertura das escolas às pessoas externas. Portanto, aqui o trabalho e a parceria por parte da Direção de Educação da Câmara Municipal do Porto foi muito importante para nós conseguirmos entrar e ter contextos de implementação. Portanto, aqui um nosso obrigado especificamente para esta parceira. Verónica. Para quem não me conhece, o meu nome é Verónica Couto, e eu sou técnica superior na divisão de programas educativos da Direção Municipal da Câmara Municipal do Porto, e estou aqui hoje convosco para partilhar a nossa experiência no âmbito da implementação e da participação do projeto Ser Plus. Antes de mais, e tendo em conta a temática que me foi sugerida abordar, que remete muito para a importância das parcerias que se estabelecem, penso que é importante explicar-vos como tudo se processa, para que o resultado seja frutífero para todos os envolvidos neste processo. Num mundo em constante mudança, o município do Porto preocupa-se em assumir o papel de mediador na construção de uma política local que concretiza um projeto educativo de e para a cidade. Mas para que este conceito se operacionalize no terreno, é necessário uma articulação e um diálogo contínuo, constante, junto dos diferentes agentes educativos
e destaco aqui em especial as escolas. Com base neste pressuposto, a oferta educativa municipal integra, mas sobretudo responde às necessidades da escola. Necessidades estas que estão relacionadas com os desafios atuais que se colocam e que nos dias que correm, como bem sabemos, são várias, mas também necessidades relativas às fragilidades que as escolas detectam nos programas e nos conteúdos curriculares apresentados aos alunos. Uma das formas de obtenção deste feedback, que para nós é crucial para a distribuição e o direcionamento da oferta educativa pelas escolas, é através da representação do município nos conselhos gerais dos agrupamentos das escolas, que se traduz simultaneamente numa aproximação junto da comunidade educativa e também assegura o estabelecimento de boas relações com os gestores educativos. Não vos vou mentir quando afirmo que todos os dias, mas todos os dias, a Direção Municipal de Educação fala ao telefone, ao telemóvel, com as direções das escolas. E esta abertura existe porque todos os dias surgem barreiras e apresentam-se desafios que o município do Porto quer e pode dar resposta. Ainda sobre as fragilidades que as escolas detectam nos programas e nos conteúdos curriculares, permitam-me dizer que o município apresenta um conjunto de programas âncora e projetos que abrangem todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar ao secundário, e que estes asseguram uma ligação às aprendizagens essenciais e perfil de competências do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Esta oferta chega às escolas graças a um conjunto de parcerias estas sólidas, válidas, que o município estabelece com várias entidades, entre elas a parceria com a APAV. Acreditamos que só assim é possível assegurar uma educação com qualidade. É de extrema importância para nós que as escolas possam ter acesso a projetos sólidos e sustentáveis, e o projeto Serplus responde a essa preocupação, dotando professores, educadores e psicólogos de mecanismos passíveis de serem reproduzidos nas práticas diárias e que permitem responder aos desafios e conflitos que esta temática em si envolve. A aposta na implementação do projeto Serplus, em parceria com a APAV desde o ano letivo 18-19, dá resposta à mais recente resolução da Assembleia da República, que apela, e cito, à adoção de medidas de prevenção e de resposta à violência em contexto escolar. Portanto, nós juntos, município e a APAV, estamos a trabalhar à jusante, e isso é um bom sinal. Estamos a trabalhar para o reforço e enriquecimento nas áreas da prevenção da violência interpessoal, como já aqui falamos, da promoção da igualdade de género e defesa dos direitos humanos. Seguindo esta lógica, o projeto Serplus foi direcionado para os agrupamentos de escola TAPE, porque é neste tipo de território que mais se identificam situações de pobreza, de exclusão social, onde a violência, o abandono e o insucesso escolar estão muito presentes e se manifestam. Em jeito de conclusão, e não vos tomando mais tempo, é com enorme satisfação que, decorridos quase 3 anos de implementação, partilhamos um balanço positivo deste projeto, que já envolveu a participação de mais de 100 de crianças em 6 agrupamentos de escolas da cidade. Professores e crianças estão satisfeitos com o programa e isso para nós é um sinal de que estamos no bom caminho. Obrigada, Verónica.
Pronto, como perceberam, esta parceria com a Divisão de Educação da Câmara Municipal do Porto é uma parceria de continuidade, que vem já de projetos anteriores e que se fortaleceu e continuou com o projeto Ser Plus. Obrigada, Verónica, pela disponibilidade para voltar a partilhar este Obrigada a nós. Passaria então agora a palavra à psicóloga Rosa Campos, do agrupamento vertical de escolas de Paços de Ferreira, que tem sido um parceiro importantíssimo no alargamento da implementação do programa. A Câmara Municipal de Paços de Ferreira abraçou desde o início este programa e este projeto, e também em parceria, em articulação com o Gabinete de Apoio à Vítima de Paços de Ferreira, tem permitido que várias escolas sejam envolvidas, vários agrupamentos e várias crianças possam estar envolvidas nesta implementação. Obrigada, Sra. Rosa Campos. Passaria então a palavra para poder partilhar connosco como tem sido esta experiência de participação no projeto e, desde já, a nossa obrigada pela sua presença. Muito bem. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Desde já agradeço o convite que foi feito pela APAV e é claro que todas estas parcerias que eu vou estabelecendo, neste caso em concreto com a APAV, têm sido de grande importância e têm sido muito valorizado pelos professores com quem eu trabalho. Eu sou psicóloga educacional e trabalho no Serviço de Psicologia e Orientação do AVEPF e, de facto, também aqui eu tenho que relevar a importância da direção do agrupamento e estar aberta a todos estes contributos e a todos estes projetos que eu levo para o agrupamento e vou então implementando, que me deixa muito grata. Tenho que também referir aqui a articulação que faço de uma forma mais direta com a doutora Marlene Fonseca, a gestora do Gabinete de Apoio à Vítima em Paços de Ferreira. De facto, tem sido incansável com a sua disponibilidade e todas aquelas questões que podem surgir a qualquer momento. O programa ele está construído de uma forma fantástica. Todos os módulos têm uma estrutura que é deliciante para quem o dinamiza, como também para quem o recebe, que são as nossas crianças. E, de facto, elas gostam muito e elas têm um envolvimento muito positivo em todas as atividades, porque há muitas dinâmicas que, de facto, elas assumirem o papel, esta aprendizagem, ela é efetivamente feita. E isto é o grande objetivo, levar estas atividades às nossas crianças, é que elas desenvolvam estas aprendizagens, estas competências, com o objetivo de prevenirmos aqui a violência e de promovermos competências de relacionamentos mais positivos. É claro que há sempre alguns constrangimentos com a implementação de programas, no sentido em que os professores têm um programa curricular e que nem sempre é fácil de nós irmos lá e retirarmos uma hora na semana para desenvolvermos estas atividades. Cabe então a nós, técnicos, sensibilizar também estes profissionais, informá-los do que se pretende com este tipo de atividades, para que este conhecimento seja feito e desta maneira eles consigam então aqui perceber que esta hora semanal que nós vamos lá retirar do currículo não é um tempo perdido, mas sim um tempo precioso para o desenvolvimento destas competências, porque se nós tivermos crianças mais
eficazes do ponto de vista da comunicação nas relações com os seus pares e equilibradas emocionalmente, obviamente que vamos ter aqui as nossas crianças muito mais disponíveis e receptíveis para a aprendizagem. E, de facto, é isto que se tem verificado no meu contexto. Até que o ano passado o projeto foi alvo de uma avaliação internamente pelos professores que as suas turmas beneficiaram destas sessões, deste programa Hora de Ser. E, de facto, o resultado desta avaliação foi muitíssimo positiva. Todos reconheceram o valor deste programa, destas atividades, reconheceram também que eles próprios iam sendo capacitados e alertados porque os professores estão na sala de aula, eles estão lá, assistem à dinamização das sessões e também tem sido uma mais-valia para eles, até alguns referem que alguns assuntos assumem que têm algumas dificuldades em falar, nem sabem como abordar e, de facto, de uma forma tão simples, eles podem observar como se pode então abordar estas questões mais difíceis do ponto de vista do professor. De facto, aqui estes constrangimentos, eles são desconstruídos por esta sensibilização e por esta observação direta, e há aqui uma passagem de testemunho de professores para professores. É claro que eu não posso levar estas sessões a todas as crianças do primeiro ciclo do AVPF, até porque são 33 turmas. O agrupamento é grande e, claro, que também os recursos humanos não os temos para dar resposta a todas estas turmas. Aqui também a doutora Marlene Fonseca, com a sua disponibilidade, com os estagiários que recebe, os voluntários, vai dando este contributo e desta maneira nós vamos conseguindo então aqui organizarmos para aplicar num ano letivo, por exemplo, o terceiro ano. Eu costumo selecionar o terceiro ano, tendo em conta o número de sessões que o programa tem. Se eu não conseguir, então, terminar todos os módulos, porque de facto é um pouco difícil conseguirmos aplicar todos os módulos num ano letivo, então estas turmas no próximo ano letivo serão do quarto ano e nós estaremos lá para completarmos o programa. É claro que temos sempre o módulo 0 para implementar, porque ele assume aqui um caráter importante. E é assim que eu tenho vindo a fazer esta gestão. Este ano, em conversa com a doutora Marlene e sabendo que a APAV estava a disponibilizar formação, eu sugeri que fosse alargada essa formação às minhas colegas, às minhas colaboradoras que trabalham comigo, também psicólogas, e obviamente que obtive logo uma resposta favorável e estou muito satisfeita. As minhas colegas já estão certificadas, já podem então dar este contributo ao AVPF, libertando aqui também os voluntários e os estagiários que a doutora Marlene acolhe para estarem disponíveis para outros agrupamentos de escola no Concelho de Passos de Ferreira, porque o Concelho de Passos de Ferreira tem 4 agrupamentos de escolas. E é de facto um prazer enorme trabalhar convosco, é de valorizar todo este vosso trabalho,
É claro que é um programa que está validado cientificamente, como aqui já foi referido. Nós estamos no confinamento, obviamente que eu penso logo em alternativas, mas ao olhar para este manual, eu pensei para os meus botões, não é possível pegar nestas atividades e levá-las para as nossas crianças no modo online, porque nós vamos aqui perder muita coisa, porque elas estão construídas com muitas dinâmicas, que temos que privilegiar aqui o trabalho em pares, o trabalho em grupo, e isto seria impossível fazê-lo online e com crianças nesta faixa etária. Por isso, eu anseio, todos nós ansiamos que rapidamente o regresso às escolas se dê, para voltarmos então à nossa implementação, que eu já tinha tudo organizado, e na semana que nós tivemos que regressar às nossas casas, foi aí que eu disse, bom, não é desta que eu vou aqui iniciar, tudo bem, mas estamos também confinados por uma razão de saúde, e é assim que tem de ser para o nosso bem-estar. Eu penso que respondi àquilo que me era proposto. Não sei se me faltou aqui dizer alguma coisa que a doutora Rosa entenda que seja importante. Faça favor de me dizer. Não, obrigada, doutora Rosa. Não só respondeu àquilo que eu lhe pedi, como fez partidas que são importantes não apenas para as pessoas a quem nós queremos dar a conhecer o projeto, mas que também para nós. Obrigada. E obrigada por amenizar as nossas angústias e as nossas reservas relativamente à dificuldade em transpor este programa para o online. E esse reconhecimento da sua parte de que, de facto, as atividades que estão previstas perderiam na sua eficácia com esta transposição, vem claramente reforçar aquilo que nós pensávamos, mas amenizar também essa nossa preocupação. Paços de Ferreira tem sido um aliado fortíssimo no alargamento do programa. Não só com o seu apoio, mas sim, e referiu muito bem, com o apoio do Gabinete de Apoio à Vítima de Paços de Ferreira. A forma como entusiasta, como os formandos têm abraçado as formações e estão disponíveis para avançar para o terreno é de facto muito importante para a equipa perceber esse entusiasmo. Também não podia deixar de dizer que sinto que esse entusiasmo também é partilhado pela paixão que a própria equipa tem pelo programa e que isso é transmitido na formação que é realizada. Mas muito obrigada por ter aceitado estar presente, por partilhar connosco a sua experiência e por continuar connosco e por estar neste momento pronta para avançar para o terreno assim que as escolas abram as suas portas. Obrigada. Muito bem, muito obrigada eu. Então passaria agora, eu tinha previsto fazer um intervalo em algum momento, mas como nós temos um intervalo forçado, nós vamos avançar para a Inês Rocha. A Inês, como eu já referi na apresentação, é finalista da licenciatura de Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. A Inês integrou um dos grupos de jovens dinamizadores formados pela equipa do programa e vem partilhar connosco também esta experiência de participação neste grupo. Obrigada, Inês. Bom dia. Antes de mais, queria agradecer o convite da APAV para vir falar hoje. Então, como já dito, meu nome é Inês, tenho 22 anos e estou no último ano do curso de Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Eu descobri esta oportunidade através das redes sociais, nomeadamente da página do Facebook da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e pus-me a pensar e percebi que seria uma oportunidade bastante interessante para mim, porque principalmente não sabia quando é que ia voltar a ter esta oportunidade, sendo que agora, a posteriori, ainda bem que decidi fazer logo,
porque depois, com o confinamento, tudo ficou muito mais complicado. A meu ver, esta oportunidade da formação é uma mais-valia prática, porque o meu curso é bastante teórico, baseia-se muito nas teorias, e aqui não, aqui o facto de trazemos basicamente a teoria para a ação, coisa que eu acho que é bastante importante, e também foi por isso que eu decidi fazer a PAV. Esta formação dividiu-se na componente online e na componente presencial. Na componente online aprendemos as questões mais teóricas, digamos assim. A meu ver, foi uma componente bastante acessível, sendo que, para além de acessível, também era bastante interessante. Porquê? Porque, para além de haver aquela parte expositiva que é necessário, porque temos que aprender o conteúdo, essa parte expositiva depois também era trazida através de vídeos, através de testes, portanto, a meu ver, foi bastante positivo e bastante interessante. Por outro lado, na presencial tivemos que trazer o conteúdo que tínhamos aprendido na online e começámos a aplicá-lo, digamos assim. Por exemplo, aprendemos a questão dos quebra-gelos, a questão dos roleplays e aplicámos mesmo na sessão. A meu ver, para além de tudo mais, foi bastante interessante aprender, por exemplo, roleplay já tinha aprendido durante o meu curso, mas, por exemplo, quebra-gelo, nunca tinha ouvido a expressão, fiquei muito... até vou tentar entender o que era, e por acaso, passado umas semanas, falei disto nas aulas e fiquei, ok, eu já sei o que é, mas se não fosse as ações de formação, não tinha sabido, portanto, achei muito engraçado. A meu ver, foi bastante também complementar e bastante enriquecedor, porque nós conseguimos aprender estas novas técnicas de uma forma bastante interativa. E nós participámos nesta ação presencial como se estivéssemos mesmo a elaborar uma ação de sensibilização, que para mim trouxe mais interesse e trouxe mais atividade à sessão presencial. Então, eu nos últimos 3 meses foi-me pedido para fazer 2 ações de sensibilização em escolas. Uma foi presencial, em novembro, e a outra foi, já agora em fevereiro, online, devido a estas contingências. Eu senti-me bastante auxiliada pela equipa do Ser Plus, porque para além de mandarem a informação que, por exemplo, se o tema fosse violência doméstica, mandavam a informação que eu podia utilizar, portanto eu não me senti totalmente perdida de género, ok, agora onde é que eu vou buscar esta informação? Ela existe, mas onde é que eu vou buscar? Portanto, senti-me bastante auxiliada. Também sabia que podia ir ter com elas quando estávamos presencialmente, fazer-lhes perguntas, ou até mesmo ligar se fosse necessário, agora para esta sessão online. Então, foi-me perguntado, depois da formação, se eu gostava de aplicar as ações de sensibilização. E eu disse que sim, porque é uma área que me interessa bastante. Então, comecei a pensar na questão dos direitos humanos, o que é que eu gostaria de apresentar nas escolas. Então, sugeri a violência no namoro e comecei a preparar esta questão. Porém, passado algum tempo, foi pedido por uma escola cá no Porto que falássemos sobre violência doméstica, que engloba também violência no namoro, então decidimos, obviamente, ir lá e falar sobre isto. Esta foi em novembro e foi ainda presencial. A meu ver, esta correu bastante bem, houve bastante participação por parte dos alunos. Eu não sei se foi por eles serem interessados ou se for porque eles pediram, mas senti mesmo que estavam todos interessados. Havia um grupo como é óbvio que há sempre um grupo que fala mais e um grupo que fala menos, mas mesmo assim senti mesmo que eles queriam saber o que é que nós estávamos a falar e estavam mesmo interessados. Por ser a primeira ação de sensibilização que eu efetuei, senti-me na necessidade de pedir a um membro da equipa do Ser Plus para me ajudar a dinamizar, porque me sentia mais confortável do que estar simplesmente logo, presencialmente, tudo. Portanto, e ajudaram-me e foram totalmente auxiliar-me em tudo o que eu precisava. Depois, a segunda ação de sensibilização que eu efetuei foi há coisa de 2 semanas e o tema era riscos nas relações de intimidade online e a divulgação não consensual de imagens. Esta ação de sensibilização foi já online
e já consegui dinamizar sozinha por minha escolha, porque me senti bastante mais à vontade. Porém, eu senti nesta ação de sensibilização que os jovens não se mostraram tão interessados. Não sei se foi porque foram os professores que pediram que a ação ocorresse ou se foi porque é através da internet. Se eu não me engano, era o segundo dia de aulas que eles estavam a ter online, portanto, se calhar também já estavam, ok, eu não quero isto, portanto, eu não sei. Também não ajudou o facto de haver muitas sobrecargas na internet, estava toda a gente a usar ao mesmo tempo. Às vezes havia muitos cortes quando eles estavam a falar. Alguns até queriam participar, mas depois destas confusões, que infelizmente ninguém pode resolver assim tão facilmente. Porém, a meu ver, acho que a ideia principal passou, eles compreenderam a ideia que nós queríamos passar da questão dos grandes riscos das relações de intimidade através dos computadores e dos telemóveis, e a meu ver isto é bastante positivo, porque os objetivos das ações de sensibilização é que eles entendam os riscos ou entendam o que é um certo fenómeno. Em suma, fiquei bastante satisfeita com esta oportunidade que me foi dada pela APAV, porque deu-me estas bases para a elaboração das ações de sensibilização, que, a meu ver, para além de ser bastante bom para o meu currículo académico, mais importante ainda, foi bastante importante para a minha aprendizagem, porque ensinou-me componentes bastante importantes que eu um dia posso vir a precisar para utilizar no contexto profissional. Obrigada, Inês. A Inês terminou com um aspecto que é muito importante e que eu gostaria de sublinhar. O voluntariado para a prevenção e para a sensibilização, à semelhança daquilo que é a capacitação dos profissionais, é e foi pensada como uma estratégia para multiplicar recursos para a sensibilização e para a prevenção. Esta estratégia aqui, este investimento no grupo dos jovens e das jovens universitárias, tem esta dupla vertente e tem aqui objetivos relevantes a curto, médio e longo prazo, porque, obviamente, como a Inês referiu, depois da formação, os jovens dinamizadores são convidados a realizar e a dinamizar iniciativas de sensibilização, colocando em prática as ferramentas que foram partilhadas com eles. Mas depois há aqui um objetivo mais a longo prazo, que tem a ver com isto que a Inês referiu, e que é esta clara noção de que nós estamos também a ter aqui a oportunidade de formar futuros profissionais e criar aqui e potenciar o conhecimento sobre a importância dos direitos humanos, sobre a importância de sensibilizar a comunidade e precisamente sobre este papel na participação ativa, na sensibilização e na prevenção da violência e na defesa dos direitos humanos é claramente aqui uma área fundamental. A Inês ajudou-nos a multiplicar estes recursos, a conseguir chegar a mais jovens e crianças e passar a informação sobre matemática, que foi a matemática que eles escolheram. Isto também faz parte das nossas escolhas, que é nós tentarmos responder sempre que possível àquilo que são as necessidades e as manifestações de interesse por parte dos contextos educativos e reorganizarmos o nosso trabalho e a informação que temos disponível de forma a responder especificamente àquilo que nos foi solicitado. Às vezes damos um pouco mais, porque pensamos que aquilo que eles nos pedem não é suficiente para eles terem toda a informação que nós consideramos que é relevante. Mas aqui o nosso trabalho é, sobretudo, partilhar recursos informativos e deixar a informação de que existem recursos e que se eles quiserem saber mais acerca do tema, podem recorrer a determinada informação e determinados recursos. E que a APAV é, entre outras, uma estrutura que apoia vítimas de todos os tipos de crime. E, portanto, essa é a mensagem de que existem estruturas de apoio que suportam vítimas de crime e que estão disponíveis para apoiar, é também uma mensagem que obviamente, nós procuramos deixar sempre que estamos presentes em contextos educativos, em contextos comunitários, cumprindo esta missão, que também faz parte da missão da APAV, de informar e sensibilizar. Inês, muito obrigada pela partilha. Obrigada. Obrigada eu. E então, passaria a palavra à Alexandra Serra, a aplixar
tenho acompanhado a APAV na validação não apenas do programa de prevenção hora de ser, mas também nas atividades realizadas pelo projeto. Aqui a importância de nós termos, obviamente, esta era uma importância que nós já tínhamos percebido e este pressuposto da avaliação, a Mafalda falou no início da apresentação sobre os pressupostos de eficácia do programa de prevenção hora de ser, mas estes pressupostos de eficácia são pressupostos de eficácia que a APAV adota na elaboração dos seus programas e, portanto, a questão da avaliação foi algo que sempre entendemos como essencial para podermos argumentar a importância de continuarmos ou não a implementação de um determinado projeto. A avaliação é importante não apenas para reforçar a eficácia, mas muitas vezes para nos direcionar para outros caminhos, porque a avaliação pode ter resultados positivos, resultados menos positivos, e é importante para nós podermos reconhecer se existem mudanças relevantes a serem efetuadas. Portanto, o trabalho que nós temos realizado na avaliação permite-nos argumentar a continuidade de um determinado projeto e a continuidade dos objetivos que são implementados nesse projeto. Obrigada, Alexandra, pela disponibilidade para estar aqui connosco e para poder partilhar também um pouco deste conhecimento que nós temos reunido acerca da avaliação e acerca do impacto que este programa e este projeto têm tido nos seus principais destinatários. Obrigada. Então, bom dia a todas e a todos. Antes de mais, deixem-me confirmar se vocês ouvem bem. Ok, ótimo. Queria agradecer imenso o convite para estar aqui convosco a falar um bocadinho sobre as questões da avaliação externa e da medição de impacto. Sem dúvida que é um aspecto que, na nossa ótica da Aplixar, é inerente à própria implementação. Eu tentei trazer aqui uma apresentação que, de alguma forma, explicasse um bocadinho aquilo que é a medição de impacto, trouxesse um bocadinho dos resultados e depois um ou outro ponto de reflexão. Posso partilhar ecrã? Que é mais simples para eu própria me organizar e... Linda, autorizar Alexandra, por favor. Acho que já estou autorizada, não? Vocês conseguem ver o ecrã? Sim. Sim, conseguimos. Antes de mais, permitem-me só explicar quem nós somos muito brevemente. A Aplixar é uma spin-off da Universidade do Porto, muito ligada às questões do desenvolvimento, da monitorização e da avaliação de projetos e de ações, essencialmente no âmbito das questões sociais, digamos assim. De salientar também que eu pessoalmente e um ou outro elemento da Aplixar pertencem a um grupo de investigação que é o SINCLAB, da Faculdade de Psicologia. Foi aí que crescemos e foi aí que aprendemos de alguma forma a conhecer, a trabalhar e a defender estes valores, digamos assim, relacionados com as questões da medição de impacto. Essencialmente, a Aplixar tem aqui 4 princípios que tenta defender e que tenta que estejam inerentes a todo o trabalho que realiza. Por um lado, é a questão da sustentação em evidência, de haver dados e haver resultados que confirmam, ou melhor, confirmam ou não os aspectos que estão a ser avaliados. Tentamos que o trabalho que seja realizado tenha aqui uma função importante ao nível da sustentabilidade, como falava a Rosa há pouco, de serem sustentáveis e poderem ser disseminados e alargados para outros contextos. Naturalmente, defendemos aqui as questões da monitorização, da medição de impacto e sentimos cada vez mais que a participação de todos os intervenientes nestes processos de atuação no terreno são essenciais. É essencial ouvir as pessoas, encontrar os meios mais certos para as ouvir, as auscultar, perceber quais são as suas necessidades, perceber quais são os contributos que trazem das ações. O trabalho colaborativo é essencial e a participação, mais do que um método de trabalho, torna-se aqui uma ferramenta de trabalho. Eu costumo dizer que quem faz a medição de impacto deve ser expert na medição de impacto,
quem faz projetos é expert no projeto e esta colaboração é essencial de parte a parte, não só para construirmos evidência, mas também para dar conta da própria transparência e da visibilidade dos processos. Posto isto, vamos falar um bocadinho sobre medição de impacto social, pode ser? E, como professora universitária que sou, vamos ter que rever aqui um ou dois conceitos de forma muito rápida. Começar por falar na monitorização, que é um termo que nós todos utilizamos e todos conhecemos, e que tem a ver exatamente com esta necessidade de nós irmos dando conta de como é que vai o nosso trabalho no terreno. Por isso, utilizamos programas, marcos operativos e todo um conjunto de ferramentas que provavelmente todos nós já conhecemos e ouvimos falar. Eu pensei aqui num exemplo que é um exemplo flagrante e que tem a ver com a nossa gestão de tempo pessoal. Provavelmente todos e todas nós temos uma agenda e no início da semana olhamos para a nossa agenda e vamos para obrigações e compromissos que temos distribuídos e vamos monitorizando em que medidas estamos ou não estamos a cumprir aquilo que planeámos, aquilo que foi marcado, que foi agendado, que foi decidido, etc. Por isso, nós quase diariamente vamos à nossa agenda e vamos verificar como é que as coisas estão a proceder no terreno. Obviamente que isto implica que existe um plano, mas se nós pensarmos bem, os planos são aspectos que estão frequentemente presentes na nossa vida e que nós fazemos. Num determinado momento da semana, nós deixamos de fazer monitorização e passamos aqui para uma outra componente relacionada com a avaliação. Não fazemos isto sempre, fazemos isto em momentos específicos. Olhamos então para a nossa agenda, por exemplo, e tentamos perceber o que foi executado, o que não foi, porque é que não foi, estamos satisfeitos com o processo, o que é que temos que alterar, o que é que estamos a aprender com este processo de avaliação, de forma a que, quando planificarmos a próxima semana, o façamos de uma forma mais eficaz. Por isso, nós chegamos ao final da semana, imaginemos à sexta-feira, aquele dia ótimo antes de chegar ao fim de semana, e olhamos para trás e vemos como é que as coisas correram no terreno e fazemos esta avaliação. E podemos ficar por aqui. Mas também podemos avançar mais um pouco e entrar num aspecto específico da avaliação que tem a ver com a medição de impacto social. A medição de impacto social, eu diria que mais do que a eficácia, tenta perceber a eficácia contextualizada num cenário mais amplo e pensando ao nível da eficiência propriamente dita de uma determinada ação ou de um determinado projeto. É sem dúvida um processo de avaliação, mas é um processo de avaliação que tenta aferir em que medida aquela ação traz valor, traz mudança na forma de ser, de agir, de pensar das pessoas que estão envolvidas. Vamos voltar ao nosso exemplo da agenda, pode ser? Eu chego à sexta-feira e percebi que consegui efetivamente cumprir todos os compromissos que tinha estabelecido para aquela semana. Foi eficaz. A minha organização de tempo foi eficaz. Mas depois, como nós podemos ver nestes desenhinhos giros que eu fui buscar alguns à internet, que há aqui várias possibilidades. Estamos exaustos e o tempo está atrás de nós, porque efetivamente tivemos que fazer um esforço imenso para cumprir os compromissos que nós tínhamos. Estamos a cumprir, mas estamos a fazer um esforço constante para conseguir dar conta dos nossos compromissos. Ou, por outro lado, cumprimos o que nos estabelecemos, estamos felizes, sentimos eficazes, estamos realizados. Ou seja, será que a gestão de tempo contribui assim tanto para o nosso sentido da vida, para aquilo que nós queremos? Será que, em função da gestão da minha agenda, eu mudo completamente a minha vida? O que é que muda em mim genuinamente? Por isso, o que nós encontramos aqui, de alguma forma, são níveis de profundidade e de análise que são diferentes de acordo com a perspectiva que nós adotamos. Monitorizar é essencial, avaliar é essencial. Dentro da avaliação, conseguir fazer esta medição do impacto, conseguir aferir se há mudança, se há valor,
pode também ser essencial para percebermos em que medida uma ação ou um projeto estão a ser eficazes. Por isso, um pouco pegando naquilo que eu acabei de dizer, monitorização, avaliação e medição de impacto são diferentes, são elementos de um plano de acompanhamento de uma ação e a medição de impacto relaciona-se aqui muito com o valor e a mudança. Agora, como é que nós fazemos isto? A verdade é que a Aplixar e outras entidades têm um laboratório mágico onde fazem produção de impacto e é segredo e nós não podemos contar a ninguém, senão vamos ter que vos anular, pura e simplesmente. Não é bem assim. Efetivamente, há aqui um conjunto de ingredientes mágicos, mas são ingredientes mágicos que se calhar todos nós conseguimos perceber e identificar até com muita facilidade. Eu diria que esta poção mágica tem sempre 4 ingredientes, digamos assim. São os alvos, os indicadores, as metodologias e as medidas. Vamos deixar o exemplo da agenda e vamos pegar aqui um exemplo completamente ao calhas, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o projeto Ser Plus. Então, isto é um projeto que nós conhecemos relativamente bem, já conhecíamos no SINCLAB, o nosso contacto começou aí, e que completamente ao calhas vamos aqui tentar perceber um bocadinho como é que a medição de impacto funciona aqui. Começar por vos dizer que nós no Ser Plus, ou pelo menos nesta apresentação, vou apenas falar no programa Hora de Ser, a Mafalda já falou sobre isto, na formação Hora de Ser, a Mariana já vos falou sobre isto também, e na formação Ações de Sensibilização, que este nome é para os jovens dinamizadores, como a Inês Rocha também já vos falou sobre isso. Por isso, estes serão os 3 grandes âmbitos que nós vamos aqui procurar ilustrar ao nível da medição de impacto. Como o nome indica, quando nós fazemos aqui este plano integrado, customizado para a medição de impacto, de facto tem que haver um desenho, este desenho tem que contemplar uma série de componentes e é algo que é feito à medida para cada projeto. Nós temos de começar por identificar quem é que nós vamos, quem é que vão ser os alvos da nossa medição e também quem são os principais beneficiários da própria intervenção. Já explico isto melhor. Por exemplo, parece-me óbvio que nós, quando pensamos no programa Hora de Ser, percebemos que para avaliar o impacto, para medir o impacto, nós temos que intervir, nós temos que avaliar as crianças que foram alvo de intervenção, não é? Nós temos exatamente que perceber em que medida o programa contribuiu para que existissem mudanças na sua forma de ver as questões da violência, as relações interpessoais, a diversidade, etc. Numa valência como a formação Hora de Ser, o alvo, obviamente, são os profissionais, são os participantes da formação. Assim como na formação dos jovens dinamizadores, nós temos aqui os jovens e as jovens universitários e universitárias que efetivamente participaram nesta formação. Agora, às vezes aqui nos alvos há questões curiosas que nós temos que pensar. Por exemplo, se nós estivermos a trabalhar com crianças muito pequenas, pode ser útil que o nosso alvo de medição, alvo de impacto, sejam as crianças, mas o nosso alvo de medição, por exemplo, sejam os pais ou sejam os professores. Por isso, quando nós pensamos quem vai ser a vítima da medição de impacto, temos que identificar claramente este tipo de especificidades e temos que pensar também a maior funcionalidade e adequação do modelo, definindo os alvos de acordo com esta categorização. Por exemplo, quem são os alvos diretos, quem são os alvos indiretos e, por exemplo, em que medida estas mudanças fazem sentir, e ainda há pouco a Rosa falava sobre isso, em termos da comunidade, em termos das entidades parceiras, numa espécie de meta-impacto. Seguidamente ou não, isto não tem propriamente uma ordem, o estabelecimento do plano integrado de medição de impacto, nós temos que pensar nos indicadores. Os indicadores são basicamente a tradução dos objetivos do projeto, não é?
Por exemplo, desculpa estar a interromper, vou ter que pedir que fales um pouco mais alto, pode ser? Pode. Ok, obrigada. Será que assim me ouvem melhor? Sim. Ok. Eu tinha um som um bocadinho mais baixo. Por exemplo, em relação às crianças do programa Hora de Ser, já vimos que há aqui determinadas dimensões que estão a ser trabalhadas e que têm que ser avaliadas. Por exemplo, a questão da expressão emocional, nomeadamente ao nível da identificação, a resolução de conflitos, as competências de comunicação, etc. O mesmo acontece em relação aos profissionais da formação Hora de Ser. Estes profissionais são trabalhados no sentido de ficar mais capacitados para desenvolverem o próprio programa, o que obriga, obviamente, a que desenvolvam competências para intervir com crianças, para intervir com grupos, para intervir no âmbito da comunidade escolar e comunitária também. No âmbito da formação das ações de sensibilização, temos aqui os jovens dinamizadores com indicadores de impacto, como as questões da orientação para a participação cívica, da liderança e das competências de comunicação. E a verdade é que aqui a Inês simplificou-me a vida porque falou claramente neste tipo de mudanças nela própria, como vocês repararam, não é? Uma maior orientação para a participação cívica, uma maior à vontade nas competências de comunicação, etc. Todos os estudos têm que ter uma metodologia, uma abordagem, têm que ter aqui uma perspectiva que vai conduzir e imprimir sentido e organização ao estudo que está a ser implementado. Nós, em relação ao Ser Plus, decidimos aqui por dois tipos de metodologias ou de abordagens, uma com estudos quase experimentais, com o momento de avaliação antes da intervenção, o pré-teste, o momento de avaliação depois da intervenção, o pós-teste, com a utilização de um grupo de controle, ou seja, um grupo de crianças com idades semelhantes, no mesmo ano escolar, mas que não frequenta o programa, nem tenha contato com o programa. Optámos também por estudos correlacionais, com abordagens mistas, com abordagens mais qualitativas, onde não há propriamente um momento pré e pós-teste, há o momento de avaliação final ou ainda outro tipo de metodologias. E por último, nós temos que pensar aqui nas medidas. Medidas é aqui utilizado como um termo amplo que tem a ver, por um lado, com os instrumentos, por outro lado, com as dimensões e os fatores que estão presentes nos instrumentos. Pensem num questionário. Um questionário não é feito ao acaso. Um questionário está composto em dimensões, em partes, digamos assim. Um questionário tem questões, como o nome indica, que são construídas com determinado propósito, são construídas com uma determinada intencionalidade, e são construídos sempre tendo em conta duas grandes questões. As características dos respondentes, por um lado, do público-alvo, e por outro lado o próprio contexto de atuação ou de administração, melhor dizendo, que nós vamos aqui utilizar. Trouxe aqui alguns dos exemplos dos questionários que temos, quer para o Hora de Ser, por exemplo, nós temos aqui o alvo crianças, temos aqui o alvo pais, mães e encarregados e encarregadas de educação. Na formação Hora de Ser, a versão para participantes, e para terem uma ideia, já tivemos em papel, já estivemos online, por isso teve também a ver aqui da nossa parte uma adaptação às diferentes circunstâncias que se fazem sentir atualmente. O mesmo em relação à formação de dinamizadores e, devido a estas situações, ainda não avançámos para nenhum trabalho no âmbito de focus group e questões coletivas, mas obviamente que isto também tem que ter um guião, também tem que ter aqui uma medida sob a forma de um instrumento com determinadas características. Então, posto isto, apresentado o modelo de medição de impacto, poderá interessar aqui falar um bocadinho sobre aquilo que são os resultados. Vou tentar ver se estava a demorar muito tempo. Estes resultados são resultados preliminares, naturalmente, e pode desde já entender-se face este slide que eu aqui vos apresento. O programa Hora de Ser já foi devidamente e claramente apresentado aqui neste fórum.
Em termos da medição de impacto propriamente dita, como vocês devem imaginar, a medição de impacto existe também o pedido de um consentimento informado, a explicitação dos objetivos deste estudo, etc. Participaram 91 crianças. Mas como vocês podem ver, no pós-teste, ou seja, no momento de recolha de dados depois da intervenção, só temos resultados relativos a 21 crianças. No fundo, nós só conseguimos emparelhar dados aqui de 21 crianças, porque temos o pré e o pós. De qualquer forma, por incrível que pareça, apesar de estarmos a falar aqui em 21 crianças, há aqui resultados positivos e que vale a pena apresentar e refletir um bocadinho sobre eles. Até porque são resultados que já em estudos anteriores de medição de impacto comprovam estar presentes quase de uma forma impressionante. Nomeadamente, a diminuição das crianças estereotipadas entre o pré e o pós-teste, nomeadamente no que diz respeito àquilo que são características de menina e características de menino, passam a ser características tanto de menina como de menino. Eu estou aqui a reportar-vos a linguagem do questionário propriamente dita. E é algo que tem vindo a acontecer em todos os estudos de medição de impacto que têm sido feitos com este programa. Efetivamente, a questão dos estereótipos é trabalhada de uma forma bastante enfática, digamos assim, no programa, e isto verifica-se ao nível da medição de impacto. As crianças passam a ter uma visão menos sexista, menos dicotómica daquilo que são algumas características, como a sensibilidade, ou arrumar a casa, ou gostar de super-heróis, por exemplo. Aqui é só para vocês terem uma ideia, quer dizer, isto é um laboratório mágico, mas há aqui coisas que são trabalhadas em termos de análise estatística, não é? Só para vocês terem aqui ideia, não tanto dos resultados, mas para vocês perceberem que aqui do vosso lado, que é esquerdo, não é? Esquerdo, temos uma escala de 7 pontos. As crianças conseguem responder de forma discriminada se uma determinada característica é muitíssimo mais de menino, é tanto de menina ou de menino, ou muitíssimo mais de menina. E podem ver aqui as comparações entre o pré e o pós-teste. Eu vou passar à frente para falarmos aqui apenas em mais um resultado, para também não tornar esta apresentação demasiado extensa. É um resultado que tem a ver com as estratégias de resolução, de confronto e de gestão da violência. No pós-teste, as crianças avaliam de forma mais negativa do que no pré-teste, porque já o faziam, estratégias como bater aos agressores, por se responder de uma forma vingativa e retributiva. Também no pré-teste, também no pós-teste, melhor dizendo, isto é importante, as crianças percebem que uma estratégia como não fazer nada e esperar que a situação não volte a acontecer, também não será das estratégias mais eficazes para a resolução das questões da violência e do bullying. As crianças percebem que estratégias mais assertivas, onde muitas vezes há a implicação do adulto e de um adulto que já é previamente identificado, como a Mafalda disse, são as respostas mais eficazes, mais saudáveis, digamos assim, e que estas respostas são alternativas a condutas violentas. Considerando que estamos a falar aqui apenas em 21 crianças e sem grupo de controle, deixem-me chamar também a atenção para este aspecto, estes resultados são de facto bastante interessantes e bastante promissores, como aliás nós já esperávamos considerando o programa anterior. Vou mostrar aqui o gráfico para vocês verem a magia a concretizar-se sob a forma da estatística e vamos aqui ver os resultados do programa, da formação Hora de Ser. Em termos da medição de impacto, nós tivemos aqui respostas de 69 participantes, parece-nos a nós que 78 mulheres e um homem, provavelmente, por estes resultados. Podemos ver que há uma distribuição de idades bastante extensa, dos 21 aos 61, e há aqui também alguma incidência em cursos como a Psicologia, a Educação, o Serviço Social. Isto aqui é só um bocadinho para vocês conhecerem os nossos participantes.
O que é que nós temos aqui a destacar? Por isso, apenas alguns highlights sobre os resultados e ainda em contra aquilo que a doutora Rosa Maria, de facto, foi referindo. As participantes, não podemos esquecer deste senhor, sentem que adquiriram ou melhoraram as suas competências para intervir, quer com crianças, quer em grupo, quer ainda no âmbito da comunidade escolar. Parece aqui a comunidade escolar porque provavelmente nós temos aqui muitos profissionais ligados à comunidade escolar, não é? E não tanto à comunidade comunitária, percebe o que eu quero dizer? E efetivamente daí este enfoque na comunidade escolar, mas não esquecemos que este programa também pretende sair da escola e ir para outros contextos com um cariz mais comunitário. Estes participantes consideram ainda que melhoraram as suas próprias competências de relacionamento interpessoal e, por exemplo, para estabelecer novos contactos. Os participantes consideram que é muito importante poderem contribuir para a implementação do programa, percebemos aqui as questões da motivação e da pertinência do programa, e sentem também que depois desta formação têm um perfil adequado para a implementação do programa. Não esquecemos que isto é um programa manualizado e é um programa que depende, e bem, na nossa ótica, da acreditação dos profissionais. Para além disso, os participantes também sentem que, em muitos aspectos, a formação contribuiu para o seu próprio desenvolvimento pessoal, por isso, não tanto enquanto profissionais, mas enquanto pessoas, enquanto cidadãos e cidadãs, etc. Temos aqui mais um gráfico com alguns dos itens, neste caso dimensões, que foram avaliadas, e vocês veem que estão aqui resultados globalmente muito positivos, apesar de, e se calhar também convém acrescentar, como a Mariana disse, nós aqui temos misturado, digamos assim, resultados de grupos presenciais, mais ou menos presenciais, mais ou menos online. É só assim uma abordagem, mas como vocês podem ver, os resultados são muito positivos. Para terminarmos aqui a questão dos resultados, falar sobre a formação dos dinamizadores para as ações de prevenção e de sensibilização. Em termos do impacto, dos estudos de impacto, digamos assim, nós tivemos 62 participantes. Temos aqui uma predominância do sexo feminino, temos aqui uma média de idades de 22 anos e temos aqui também alguns cursos mais representados, pelo menos neste estudo. Vamos reparar que nós aqui temos resultados de pré e pós-teste, temos só alguns resultados de pré-teste e só alguns resultados de pós-teste. Não há problema nenhum na medida em que estes são grupos relativamente homogéneos e que nós conseguimos fazer aqui esta equivalência de resultados, seja só pré, seja só pós, seja pré e pós. É apenas uma nota. Em termos das principais conclusões, e isto são mesmo as principais conclusões, os e as participantes indicam-nos no pós-teste que a formação contribuiu bastante para aumentar a confiança nas suas próprias competências, a sua capacidade de iniciativa e a sua capacidade criativa. Sentem também que contribuiu bastante para melhorar questões, eu diria mais ao nível do desenvolvimento pessoal, como a resolução de conflitos, competências, a resolução de problemas, competências de gestão de conflitos, comunicação, liderança, relacionamento interpessoal, por isso um conjunto de competências transversais essenciais para o tipo de ações que vão ser desenvolvidas, mas também muito importantes para o estar, o ser e o agir destes participantes, não é? Os participantes também vão indicando que aumentaram a sua orientação para a participação cívica e vão acrescentando que estão efetivamente mais dispostos para, sentem-se mais responsáveis pela sua comunidade, sentem que podem ter um papel mais importante no desenvolvimento das suas competências de cidadania e de exercício da própria cidadania, por assim dizer.
Temos aqui também este gráfico apenas para ilustrar a questão das médias, que são aqui médias bastante elevadas, como vocês podem ver na escala. Em termos de resultados, nós sentimos que isto seria suficiente, são resultados preliminares e são resultados contagiados pela esta questão desafiante que é fazer medição de impacto em plena pandemia, quando os próprios programas sofrem desafios, sofrem alterações e sofrem constrangimentos no sentido de dar resposta a estes mesmos desafios. Noutra altura teremos sem dúvida aqui mais questões para falar convosco. Para terminar, algumas ideias para se calhar pensarmos todos sobre isto. Primeiro é que com um laboratório mágico ou sem laboratório mágico, a verdade é que a medição de impacto deve assentar nesta ideia de investigação aplicada. Não é a investigação básica que muitos professores universitários, por exemplo, e muitos cientistas fazem. É uma investigação que é orientada por e para problemas, e nomeadamente problemas sociais. É uma investigação que se faz no terreno e que tem que se adaptar ao terreno. É uma investigação que resulta sempre destes processos colaborativos entre a equipa interna e a equipa externa, mantendo aqui um ponto de externalidade, digamos assim, suficiente para poder ser esta entidade que olha de fora para dentro e consegue dar inputs, consegue avaliar, consegue expor aqui um conjunto de potencialidades e também de fragilidades que o próprio programa pode ter. A medição de impacto tem regras metodológicas e éticas muito claras mesmo. Passar a registrar um questionário não é algo que deva ser feito de índole leve. As considerações sobre, nomeadamente, os direitos das crianças, a sua capacidade de resposta, o seu direito à não resposta, podem e devem ser tidas em causa, entre outras questões, aliás. A avaliação de impacto permite inserir impacto, ou seja, identificar fatores que potencialmente são potenciadores, e aqui a redundância de propósito, para provocar mudança, ou podem também demonstrar impacto. E aqui demonstrar impacto, leia-se provar que, de uma forma causal, com uma lógica causa e efeito, este programa, esta intervenção, esta ação, provoca este tipo de alteração, este tipo de mudança, traz este valor acrescido. É a nossa perspectiva que, se não existirem constrangimentos irremediáveis, como éticos, metodológicos, logísticos, por exemplo, como vocês podem facilmente perceber, há determinadas situações onde não se justifica encontrar um grupo de controle, porque o grupo experimental, ou seja, os participantes daquela ação, têm características tão próprias. Estou aqui a pensar numa situação, por exemplo, de necessidades de aprendizagem específicas, questões mesmo muito próprias, que não se justifica fazer um grupo de controle. Não se justifica fazer um grupo de controle se de alguma forma não tivermos nada, entre aspas, em troca, para posteriormente podermos desenvolver com aquele grupo. Mas sempre que for possível, esta questão da investigação aplicada, baseada no quase experimental, é de facto o ideal na nossa ótica para trazer à medição de impacto aquilo que efetivamente nós pretendemos, que encontrar aqui assumido, e mesmo só para terminar. A medição de impacto, mais do que uma primeira imposição, depois sugestão e depois necessidade das entidades financiadoras, das entidades promotoras, deve ser claramente assumida como uma orientação estratégica. Uma orientação estratégica para pilotar ações, experimentar. A inovação social é isto, é exatamente esta preocupação em experimentar novas respostas para velhos problemas, sabendo que é possível perceber em que medida resultam, não resultam, em que medida é que podem ter aqui contributos importantes. A medição de impacto também permite verificar as mais-valias de um programa, por um lado a curto prazo, com o seu retorno para a monitorização, por exemplo, a médio prazo, pensando nos resultados da eficácia, e a longo prazo,
se nós pensarmos bem que ter uma ação sustentada em evidência empírica dos seus resultados permite a possibilidade de disseminação, de alargamento de uma maneira perfeitamente, desculpem o termo, credível, sólida, consolidada. E isto, de facto, é importante. A disseminação, que eu já falei, as questões da sustentabilidade, é uma base para a melhoria da prática e, na nossa ótica, a própria medição de impacto é precursora da mudança social, na medida em que contribui para ela, a alimenta e a fundamenta. Nós acreditamos que a medição de impacto permite aqui, por um lado, sustentar a evidência científica, as questões do investimento social, investimento financeiro, investimento das comunidades, e também de disseminação, de criação, de atualização de políticas e práticas sociais. Por isso, eu termino aqui a fazer a apologia da medição de impacto, que obviamente não deve substituir a intervenção, mas que deve complementar, quase como verso e reverso de uma medalha, não é? Ou de uma moeda, em que ambas são necessárias para conseguir trazer inputs importantes para aquilo que está a ser discutido. Mais uma vez, obrigada pelo convite, espero ter correspondido ao que era solicitado e não posso terminar sem dar os parabéns à APAV, não só pelo trabalho que tem feito, mas também pela maneira como abraça os desafios e continua a levar as coisas para a frente. Por isso, os meus parabéns à equipa que está aqui presente e que eu conheço e a outros elementos da equipa que eu não conhecerei tão bem. Está bem? Obrigada. Obrigada, Alexandra, obrigada por esta partilha. Deixem-me só clarificar que nós vamos ter, este é o primeiro de 2 eventos comemorativos, nós teremos um evento final de apresentação novamente de resultados, quer das atividades, quer da avaliação e medição de impacto realizada do programa, portanto teremos seguramente aqui a oportunidade, e esperemos que num contexto diferente deste, para poder interagir, questionar, pensar, refletir acerca daquilo que foi realizado, acerca da avaliação, acerca das questões que emergem da avaliação e da implementação de um programa e de um projeto desta natureza. Gostava só de sublinhar aqui um aspecto que a Alexandra Serra frisou, mas que nós sentimos como essencial, que a avaliação não surge a meio do projeto. A avaliação tem sido pensada antes de tudo, em sede de candidatura, num momento prévio à implementação, e só assim é que nós conseguimos ter dados que nos permitam avaliar o antes e o depois. E este pensar antecipadamente, este planeamento da avaliação, é também um pressuposto central nas atividades e nos projetos e programas que a APAV tem implementado. Eu gostava estamos a chegar ao fim deste evento comemorativo, gostava, em primeiro lugar, de agradecer a todas as pessoas que estão do outro lado a assistir-nos no YouTube, a lamentar e a pedir desculpa pelas questões técnicas que aconteceram, mas que inevitavelmente não conseguimos controlar. Agradecer a todos os oradores, as parcerias que estiveram aqui, que partilharam este momento connosco. Não estão todos os parceiros neste evento, estarão seguramente no encerramento mais parcerias para podermos conversar. Agradecer à equipa do projeto, àquela que está aqui, que se vê hoje, e àquela que não está aqui, mas que tem trabalhado diretamente também nesta implementação. Um sincero agradecimento a toda a equipa. Um agradecimento também ao back-office deste evento, que tem permitido esta logística e que teve que lidar com os imprevistos que aconteceram. Uma chamada de atenção para aqueles que estão a assistir e dizer que a equipa está disponível para partilhar as atividades que estão a ser desenvolvidas, para fazer chegar a todas e a todos os eventos que estão em concretização, para acolher nas suas formações os profissionais e profissionais que estão interessados em ser capacitados para a implementação deste programa, em realizar ações para divulgar o programa.
O site é um canal de comunicação, mas nós estamos também disponíveis para partilhar, e para partilhar não só os resultados da avaliação que têm sido realizados e que anteciparam esta avaliação e outras. Portanto, contactem-nos, coloquem-nos questões, coloquem-nos desafios e nós estaremos disponíveis para os acolher e para participar. Desejo sinceramente que o próximo evento comemorativo, o último, seja num contexto diferente deste, que permita que nós possamos rediscutir, refletir em viva voz e presencialmente todos estes desafios e os desafios que se seguem, porque os projetos são sempre ponto de partida para novos desafios, e é isso que nós também esperamos desta implementação. Muito obrigada e até à próxima. Obrigada, até à próxima. Continuação de bom dia para todos. Bom dia para todos. Obrigada.